o sucesso, ao menos aparente, da nova ciência fez com que surgissem então correntes culturais de uma potência enorme, fundadas na confiança total de que a ciência matemática da natureza daria todas as explicações e mostraria então o universo como uma entidade autoconstituída, independente, sem necessidade de qualquer referência a elementos, vamos dizer, extracorporais, espirituais, etc, etc. Então, é isto o que acontece durante o século XVIII no movimento chamado Iluminismo. Um dos autores que são pré-iluministas, mas inspiraram o iluminismo, é Bacon. Tá certo? E Bacon chega a dizer o seguinte: você pega um determinado livro e você faz duas perguntas. Esse livro contém alguma descrição de fato da natureza? Não. Esse livro contém alguma demonstração matemática? Não. Então joga fora. Isso implicava, evidentemente, jogar fora praticamente tudo que se tinha escrito antes. Então, esta ideia de que a ciência matemática da natureza inaugurava de uma nova era do conhecimento humano, superando tudo aquilo que se fizera anteriormente, essa é evidentemente uma ilusão. Em primeiro lugar, porque não é possível um confronto entre essa nova modalidade de conhecimento e a antiga, uma vez que esta nova constituiu um objeto diferente, que não é o mesmo da antiga. Você não tem como comparar. Se você observar as polêmicas que surgiram na época, né, entre autores escolásticos e os autores inspirados na nova filosofia, você vê que é um negócio totalmente descompassado. Um não sabe o que o outro está falando e o outro não sabe o que um está falando. Não estão falando da mesma coisa. Então, o que houve não foi o surgimento de uma nova modalidade de conhecimento que superasse a anterior, tá certo? Mas a inauguração de um novo objeto totalmente diferente, que não tinha nada com o que se fazia, nada a ver com o que se fazia antigamente. Então, não houve confrontação, tá certo? Onde houve, ela foi evidentemente baseada em equívocos. Mas, de qualquer modo, o sucesso da nova ciência, então, induz uma multidão de intelectuais, durante um processo que vai durar aí 2 séculos, a acreditar que eles conquistaram um novo continente do conhecimento e que este novo continente é tão valioso que perto dele tudo o que foi feito antes não tem valor nenhum. Tá certo? Quando hoje nós observamos, vamos dizer, a pobreza dos conhecimentos científicos que foram obtidos na época, então a presunção da iluminista nos aparece assim quase psicótica, tá certo? E sobretudo quando nós examinamos em particular a ideia de Bacon. Bom, Bacon não é ainda um precursor do iluminismo, tá certo? Nós vemos que a apologia que Bacon faz da observação dos fatos e da dedução matemática é uma coisa só da boca para fora, porque na obra inteira dele não tem nenhuma coisa nem outra. De modo que nós podemos aplicar exatamente a Bacon o preceito dele. Tem descrições objetivas de fato da natureza? Não. Tem demonstrações matemáticas? Não. Então joga fora. Tá certo? Quando Bacon tenta fazer alguma observação da natureza, ele a faz de maneira tão ridícula e tão carregada de superstições e idiotice que eu, em certo momento, cheguei a suspeitar que Bacon estava louco. Porque ele diz, por exemplo, que se você pegar um mosquito e cortar o mosquito em vários pedaços, vai nascer vários mosquitinhos. Tá certo? Então, isso aí, vamos dizer, parece aquelas observações empíricas mais grosseiras ainda do que aquelas que você observa nos, como chama, tinha um gênero, né, livros de segredos, né? Então, que juntava vários fatos da natureza, né, tinha desde fórmulas mágicas, né, e invocações de feitiçaria até relatos de receitas de cozinha e descrições de fatos curiosos, né?
Então, a ciência natural do Bacon é ainda mais primitiva e grosseira do que a dos livros de segredos. E, ao mesmo tempo, ele é tido como o fundador, o pai da ciência moderna, né? Bom, o resultado final de tudo isto é que a contradição, aquela absurdidade inicial contida no próprio conceito da ciência matemática da natureza, que é a de que a dualidade de substâncias afirma taxativamente a existência de uma substância única, que é o pensamento, isso acaba levando, inevitavelmente, precisamente a essa conclusão, de que não há nada no seu pensamento. Isso aparece, por exemplo, em George Berkeley, que é um filósofo segundo o qual tudo aquilo que nos chega pelos sentidos é duvidoso ou ilusório. Então, por exemplo, nós não temos nenhuma certeza de que o mundo exterior continua existindo quando nós não estamos olhando para ele. Tá certo? Depois ele vai arrumar uma outra explicação para isso. Quer dizer, quando a negação do mundo objetivo leva você ao desespero, daí o Berkeley diz, não, mas espera aí, tudo que existe é apenas pensamento, mas não é o seu pensamento, é o pensamento de Deus. Então Deus está pensando as coisas, então elas existem realmente. Eles falam, que alívio, né? Eu estava pensando aqui que eu estava num vazio cósmico, né? Mas outros filósofos, né, pioram um pouco a coisa, como por exemplo David Hume, que, notando que os conhecimentos dos sentidos nada valem se não forem legitimados pelo pensamento, ou seja, que na verdade só existe o pensamento, só o pensamento é decisivo, ele acaba colocando em dúvida o próprio pensamento. Quer dizer, o pensamento depende de que exista um eu pensante, mas você não tem nenhuma prova de que exista um eu pensante. Você não pode provar que você existe como sujeito cognoscente, porque você tem aqui um pensamento, depois você tem outro pensamento, depois você tem outro pensamento, mas se você procurar, falar onde está o tal do eu, não tem eu nenhum, tá certo? Então, quando chega aí em Hume, então você vê que a nova ciência da natureza, ela de certo modo já se eletrocutou. Ela mesma está dizendo que tudo o que ela tem são produtos do pensamento humano, são estruturas matemáticas que o pensamento humano criou, tá certo? E esse próprio pensamento humano não tem em si seu próprio fundamento, então, pensando bem, nada tem fundamento. Mas a saída provisória é encontrada então por Immanuel Kant, que diz o seguinte: olha, de fato nós chegamos, o Hume nos levou a esse beco sem saída, nós estamos aqui desesperados, tá certo? Ele prova que o conhecimento não existe. No entanto, nós sabemos por experiência que o conhecimento existe e que a ciência existe. Por que nós sabemos? Nós sabemos porque nós temos a ciência de Newton. Então, Kant acreditava piamente em tudo que Newton disse. Então, ele, partindo, por um lado, vamos dizer, desse exame crítico feito por Hume, que provava a impossibilidade da ciência, e por outro lado, o fato do sistema newtoniano, que provava que a ciência era possível, ele falou, bom, agora temos que achar uma explicação, né? O mundo da experiência é de fato um mundo todo picotado, impermanente, cheio de contradições, etc, etc, né? Mas o fato é que o conhecimento existe, então ele tem que ser possível de algum modo. Também o fato é que o pensamento humano também é fragmentário, então deve haver algo por baixo do pensamento humano que garanta a sua unidade e que garanta a unidade da ciência. É o que Kant vai chamar as formas a priori da percepção e do pensamento, do conhecimento, do raciocínio. Essas formas a priori são esquemas que você normalmente não percebe, mas que depois, examinando o que você conheceu e pensou, você percebe que essas formas, esses esquemas sempre estiveram presentes lá. Por exemplo, vamos dizer, o sistema das categorias, se bem que Kant descreve as categorias diferentemente de Aristóteles.
E com relação à percepção, o espaço e o tempo. Ele diz: o espaço e o tempo são formas a priori dentro dos quais se dá toda a sua percepção, embora você não perceba diretamente nem o espaço nem o tempo. Você percebe coisas que estão no espaço e há fatos que se sucedem no tempo. Tá certo? Porém, nunca ninguém percebeu nada que não estivesse no espaço e no tempo. Portanto, o espaço e o tempo são formas, são esquemas que determinam a nossa percepção sem que nós as percebamos. Ora, essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, elas são universais. Então, a universalidade das formas da percepção e do entendimento prova a possibilidade da ciência. Então, a ciência é verdadeira não porque ela coincida com o mundo exterior, mas porque ela é garantida pela universalidade das formas de percepção e raciocínio do ser humano. Então, todo mundo se sentiu aliviado, tá certo? Porque, embora a ciência não pudesse ser garantida, vamos dizer, pelo mundo exterior, ela estava garantida pela universalidade das formas a priori. Tá certo? Então, as consequências que isso tem, que essa filosofia kantiana tem para a humanidade inteira, são absolutamente oceânicas. Nós podemos dizer que, por exemplo, dentro do campo das ciências humanas, que se desenvolveriam sobretudo a partir do século XIX, algumas como uma herança direta do kantismo, outras como um enxerto indireto do kantismo, praticamente só o que se fez durante muito tempo foi buscar formas a priori por baixo dos acontecimentos. Ou seja, buscar estruturas permanentes, invisíveis, imperceptíveis em si mesmas, mas sem as quais os acontecimentos não seriam possíveis. Por exemplo, muito pouca gente se propõe a investigar a influência kantiana em Karl Marx. E se você disser que Karl Marx é um kantiano, as pessoas os marxistas vão ficar muito ofendidos, mas quando Marx olha o conjunto da história humana e vê ali uma esquemática, qual é a esquemática? A esquemática da dialética entre os meios de produção e a estrutura social, a estrutura de poder. Ele diz: por baixo de toda a multiplicidade de fatos que nós observamos, existe uma estrutura permanente, invisível. Ela só se revela no decorrer dos fatos, mas ela é anterior aos fatos. O que ele está fazendo? Está fazendo uma operação kantiana de buscar a forma a priori da história humana. Porque você vê que a sucessão das formações econômicas que Marx descreve, a comunidade primitiva, depois o escravismo primitivo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo, esta sequência, ela de certo modo, ela já está dada a priori, ela não é produzida pelos acontecimentos. Ao contrário, ela determina os acontecimentos por uma espécie de lógica interna, vamos dizer, invisível. Quando depois o Dr. Freud pega o conjunto dos fatos psíquicos e vai dizer: olha, por baixo de tudo isso existe uma fórmula que é o conflito do id, quer dizer, dos impulsos elementares, com o superego, que é, quer dizer, o conjunto das proibições, das normas sociais. E dentro disso está o coitado do ego. Então esse jogo de id, ego e superego é o quê? É a forma a priori de todo o acontecer psíquico da humanidade. Ninguém jamais pensou que Freud fosse kantiano, mas o que ele está fazendo? Ele está procurando formas a priori. Quando Jung também pega a totalidade, não só dos fatos da psique individual, mas os fatos da história cultural e tal, e diz: olha, por baixo de tudo isso tem um negócio que chama os arquétipos do inconsciente coletivo. O que é os arquétipos do inconsciente coletivo? É uma forma a priori. Então, encarar a totalidade da experiência humana, vamos dizer, como a manifestação superficial e aparente de uma esquemática permanente e invisível, de certo modo, foi o que o pessoal aprendeu a fazer com Kant. Aqui nos Estados Unidos, Benjamin Worf diz o seguinte: todo o pensamento
das pessoas não passa de uma exteriorização da estrutura da sua gramática. Então você pensa que você está pensando, mas por baixo tem uma forma a priori, que é as leis da gramática. O Chomsky, quando ele diz, por baixo da diversidade das línguas existe uma gramática universal, abstrata, que é permanente. O que ele está fazendo? Buscando uma forma a priori. Então, assim, o número de kantianos inconfessos, né, que existe na história moderna prova o impacto imenso dessas colocações de Immanuel Kant. Então, este passa a ser, de fato, o novo conceito de ciência, a busca das formas a priori. Né? Essas formas a priori, elas só se revelam no curso da experiência, mas quando a experiência se completa, você vê que elas já estavam lá desde o começo. Um outro sujeito que foi diretamente inspirado por Kant, para isso foi Georg Friedrich Hegel, que ele tenta descobrir os princípios permanentes por baixo de todo o desenrolar da história humana. E esses princípios permanentes são um negócio que ele chama o espírito, não corresponde. Nós até hoje não sabemos se o espírito é Deus, se é o espírito do próprio Hegel, se que raio de coisa que é, mas que esse espírito, Geist, né, ele existe inicialmente como uma espécie de indistinção entre o ser e o nada. Ele é um ser, mas como ele está indeterminado, ele não é precisamente nada. Então, diz ele, o ser, na sua indeterminação, é o nada. Mas para ele determinar-se, o que ele faz? Ele coloca o seu oposto. E através desse oposto, ele se manifesta. Então agora ele não é somente uma potencialidade de ser, ele é alguma coisa. E o restante da história, todinho, então, se desenrola na base de potencialidades indistintas que se colocam através dos seus opostos. O que é isso aí? É a forma a priori da história humana. Porque todo o desenrolar da história já está dado, de certo modo, nesta lei inicial. O ser, na sua indeterminação, é idêntico a nada. E quando ele se determina, ele põe algo que é ao contrário dele. Algo que o nega e, negando, ao mesmo tempo afirma. Isso que é a famosa dialética de Hegel. É muito simples, na verdade. E, para piorar as coisas, o fato é que, no desenrolar da história real, sobretudo da história das ideias, a história das correntes ideológicas, etc., etc., você vê realmente que cada nova ideia, cada nova proposta que aparece, ela em si mesma é uma coisa indefinida e não significa nada, e você só percebe o que ela significa quando ela gera uma oposição. Então, através da oposição se esclarece o que ela era. Então, essa oposição estava já, de certo modo, embutida na ideia, como um seu componente essencial, e só quando esse oposto se manifesta que você entende o de que se tratava. Tá certo? Mais tarde, Benedetto Croce dirá o seguinte, que nós só entendemos um filósofo quando nós entendemos com quem ele está discutindo. Se você tirar o elemento opositivo, as palavras ficam vazias. Isso acontece realmente. Quer dizer que no método da história, a busca da oposição é absolutamente indispensável. O Léo Marias dirá que a fórmula essencial de toda doutrina filosófica não é assim, tipo A igual a B. A fórmula é A não é B, e sim C. Então começa com a negação. Você vê que, de fato, todas as filosofias que existem começam na base da crítica a uma filosofia anterior. Então, o positivo só se torna alguma coisa através do negativo. Você vê aqui, quando, né,
Karl Marx, inspirado por Hegel, cria o movimento comunista, logo nas primeiras gerações, os estrategistas do movimento comunista perceberão uma coisa essencial, que para você impor uma determinada política, você não precisa propor nada. Basta você tentar destruir alguma coisa. Esse é o que Hegel chamava o trabalho do negativo. Então, a insistência, a persistência no elemento crítico, negativo, destrutivo, gera uma nova posição que nem precisa ter sido declarada. Você vê que isto foi, vamos dizer, praticado aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, pelo pessoal da escola de Frankfurt que veio para cá, Max Horkheimer e Marcuse e outros. Quer dizer que para gerar uma situação de transformação social, você não precisa ter uma proposta social. Basta você atacar o existente com toda a fúria crítico-analítica que você possa. Isto por si mesmo produz uma situação que evidentemente não pode ser uma situação negativa, porque o negativo só existe como ideia. Então será alguma coisa real, né? Positiva. Não positiva no sentido moral, mas positiva no sentido ontológico. Eu vou dizer uma coisa existente. Tá certo? Então, isto também é o que permite que hoje em dia, por exemplo, pessoas que têm treino marxista, elas procedam por ataques multilaterais, até autocontraditórios. Quando você ataca o establishment, né, por razões contraditórias. Entendendo? Então, por exemplo, você ataca o establishment porque ele é repressivo, ele reprime a sexualidade, mas ao mesmo tempo você o ataca porque ele fomenta a pornografia, etc, etc, etc. Porque o conteúdo da crítica não interessa. Interessa apenas o trabalho do negativo. Ele por si produzirá a transformação que você deseja. Então, isso tudo foi aprendido com Hegel. Eu não conheço uma pessoa, vamos dizer, no mundo, vamos dizer, conservador, liberal, etc., que entenda isto. Tanto quando aparecem essas críticas ou essas propostas destrutivas, eles discutem o conteúdo das propostas, né? Sem perceber que o conteúdo não tem a menor importância. Quer dizer, por que, por exemplo, o pessoal, vamos dizer, do movimento esquerdista mundial pode apoiar ao mesmo tempo o movimento gay, né, e os regimes islâmicos ditatoriais que matam os gays? Não é pelo conteúdo positivo das duas coisas. Eles não acreditam nem em gaysismo e nem em islamismo. Apenas esses dois têm um potencial negativo, destrutivo, que é importante. Está entendendo? Que tudo são pretextos para atacar, criticar, destruir. Então, e isso aí é o trabalho do negativo. Você tem estudado Hegel para entender como isso funciona. Por exemplo, se você quer neurotizar uma pessoa, critique-a obstinadamente por um defeito que ela não tem. Se criticar pelo que tem, não adianta. Então, ela, para se defender daquilo, ela vai criar um mecanismo reflexo que desenvolverá nela uma terceira característica, totalmente diferente, né? Agora, se você procurar induzir positivamente a pessoa a fazer isso ou aquilo, você não consegue. É o trabalho do negativo, né? Uma imagem dada depois por Herbert Spencer, no outro contexto, nos ilustra isso. Ele diz: se você tem uma chapa de metal e ela está torta, e você bater no ponto que está torta, ela vai ficar mais torta ainda. Então o que você faz? Você bate em volta, né? Vai batendo em volta até que ela vai nivelando. Tá certo? Mas, de qualquer modo, vamos dizer, essa estrutura da negatividade é o quê? É uma forma a priori. Ela está por baixo de toda a experiência histórica, segundo o Hegel. Então, na metade do século XIX, então se desenvolve de maneira mais ou menos simultânea a codificação do método científico para a ciência da natureza, que é feita principalmente por um cidadão chamado Claude Bernard, no livro Introdução à Medicina Experimental, onde toda essa codificação
não passará, no fim das contas, de uma adaptação remota da dialética de Aristóteles. Quer dizer, o que é a ciência? É a confrontação de hipóteses contraditórias. Confrontação sistemática de hipóteses contraditórias. Eu acho francamente incrível que as pessoas digam que isso foi uma grande novidade na história da ciência, quando isso eu digo, isso é a boa e velha dialética de Aristóteles, e mais nada. Né? E ao mesmo tempo se constituem, então, vamos dizer, as chamadas ciências sociais. Tá certo? Sobretudo com Emile Durkheim. Veja aqui, a ideia kantiana, vamos dizer, toda essa tradição de constituir um objeto, inventar um objeto, né? Ela se impregna de tal modo na mente ocidental que ela começa a gerar ciências. Quem quer que consiga recortar idealmente um certo campo de fenômenos, que é definido não pela sua presença sensível imediata, tá certo? Mas definida pelo conjunto de conceitos abstratos que operam o próprio recorte, isso aí se torna norma na fundação da ciência. Então, Emile Durkheim constitui a sociologia na base da seguinte definição. Ele diz, bom, para você fundar uma ciência, você precisa ter um objeto, e esse objeto precisa ser diferente das ciências já existentes. Né? Tá certo? Então, nós temos os fatos sociais, a sociedade é estudada, por exemplo, pela ciência política, pela economia, etc, etc. Mas existe uma certa ordem de fatos que não é estudada por ninguém, que são aqueles fatos que pesam sobre a conduta individual sem que você possa assinalar uma autoria deles. Então, eles são fatos anônimos que se personalizam na conduta. Né? E ele diz, vamos chamar isso fatos sociais e vamos criar, então, uma ciência para estudar os fatos sociais. Pouco importa para a sociologia se esses fatos sociais são mesmo uma realidade. Né? Por exemplo, de cara, eu já diria o seguinte, muitas coisas que se incorporam na sociedade, vamos dizer, como hábitos anônimos, por exemplo, não nasceram anonimamente. Né? Alguém determinou aquilo séculos atrás, as pessoas continuam obedecendo sem saber quem foi que inventou. Tá certo? Então, a sociologia não tem um objeto próprio, a não ser que ela seja encarada como uma variante da ciência política no estudo do poder. Isso quer dizer, digamos, um hábito ou uma crença coletiva, ela tem uma autoridade sobre as pessoas que não sabem a origem dessa força, mas elas manifestam o poder do sujeito que lá para trás determinou aquilo, e poder que continua sendo exercido muito tempo depois que o sujeito já morreu e que até já esqueceram. Eu diria isso, quer dizer, nós não podemos começar a sociologia com essa definição de fatos sociais, porque é uma definição, por assim dizer, arbitrária, ela é puramente volitiva, você está determinando que as coisas são assim. Né? Então, quando se constitui, por exemplo, a antropologia social, tá certo? Que vai estudar, por exemplo, vamos estudar vários sistemas culturais apenas como códigos de funcionamento, como regras de funcionamento. Eu digo, bom, você pode estudá-los por este lado, mas não quer dizer que eles sejam isto. Né? Agora, se você decide encarar um objeto sob um certo ângulo, você recorta aquele ângulo, constitui uma ciência inteira para olhar só sobre aquele ângulo se coisifica, ele se torna uma coisa na sua cabeça. E você passa a acreditar que aquilo existe mesmo. Agora, se depois de várias gerações, né, se descobre que aquele ângulo não existe em si mesmo, que ele depende de uma coisa completamente diferente, a sua ciência vai cair. E daí ninguém vai querer mais desistir daquilo que já fez, porque houve tanto um tamanho investimento. Tá certo? Então, a proliferação de ciências cujo objeto é definido por um ato de vontade,
é um filho de duas coisas. Primeiro, da matematização da natureza na Renascença, e filho do kantismo. Tá certo? Onde o critério da verdade não é dado pelos fatos, mas é dado pela universalidade das formas a priori. Tá certo? Então, Kant diz: o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, mas ele se coloca como um policial que a força a dar a resposta. A resposta depende da pergunta. Né? E quem determina a pergunta? O próprio cientista. Então, conforme aquilo que você forçou a natureza a responder, ela vai responder igualzinho que você quer. Tanto que nós chegaremos, vamos dizer, no fim, à conclusão, né, quando, por exemplo, Einstein se pergunta, né, por que a física consegue acertar? Ou dito de outro modo, por que tudo parece se comportar matematicamente? Eu digo simples, porque você recortou de toda a realidade só aquilo que se comportava matematicamente. Então ela vai continuar se comportando matematicamente pelo resto dos dias. Então, existe uma infinidade de ciências, tá certo, que são recortadas não segundo propriedades objetivas, tá certo, como diria Edmund Husserl, não segundo uma ontologia regional bem definida, tá certo, mas segundo a própria proposta científica que o sujeito quis fazer. No ramo das ciências físicas, o desenvolvimento do enfoque matemático da natureza chegará a um certo resultado que já poderia ser previsto desde o início, que quando se chega em física quântica e se começa a estudar, já não, antigamente a física estudava os corpos, depois passou a estudar os átomos, depois passou a estudar partículas subatômicas, e as partículas subatômicas começaram a se dividir em subpartículas, tá certo? Se aproximando cada vez mais do infinitesimal, tá certo? Então, quando chega neste nível, observa-se um fato muito estranho, que é que certos fatos só acontecem quando são observados. Então, bom, isso pode parecer uma coisa assombrosa, mas se você remontar a definição cartesiana das duas substâncias, você verá que isso era absolutamente inevitável. Quer dizer que se existem duas substâncias, uma que ele chama de coisa extensa, outra de coisa pensante, mas ao mesmo tempo a coisa extensa só se torna extensa quando você a mede, e portanto só existe a coisa pensante, então é claro que mais dia menos dia você verá, né, que o seu pensamento está interferindo na constituição da coisa, que só existe como pura entidade matemática porque você determinou que fosse assim. Tá entendendo? Então esse é o ponto de chegada, né, das ciências no século XX. Bom, vamos fazer um intervalo.